qual é o sistema que se desenvolve para fazer uma pesquisa com ciência política? Então, falando dessa diferença de ciência e enquete, né? Uma pesquisa baseada em ciência mesmo, o que seria ciência e como pode ser classificada a ciência política? Por quê? Qual é o sistema que se desenvolve para fazer uma pesquisa com ciência política? Veja, a pesquisa, existem dois tipos de pesquisa, a qualitativa, que eu utilizo inclusive muito, e a pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa é a matematização da realidade, ou seja, eu vou transformar aquela opinião em frequência. Então eu estou transformando em frequência. A qualitativa, ela não tem a matematização. Você está ali procurando as emoções, os sentimentos, as crenças e as visões de mundo das pessoas. Eu não vou dizer quantas pessoas gostam de feijão. Eu não vou dizer quantas pessoas preferem arroz e feijão. Mas eu vou explicar o porquê as pessoas gostam de arroz e feijão, o porquê elas estão ali comendo diariamente arroz e feijão e qual o sentimento dela por aquilo. Aquilo eu faço a mesma coisa com os candidatos, ou seja, na quantitativa eu vou dizer quantas pessoas gostam do Bolsonaro, quantas pessoas preferem o Lula, quantas pessoas confiam no Bolsonaro, no Lula ou no Dória. Na qualitativa não, eu vou dizer, olha, as pessoas confiam no Lula em virtude disso, não gostam do Bolsonaro em virtude disso, desaprovam a gestão Dória em São Paulo por conta disso. E o sentimento na sociedade, na atmosfera, o sentimento é isto, ou seja, na qualitativa eu busco o conteúdo da sociedade sem frequência. Na quantitativa eu busco a frequência, mas não enxergo o conteúdo. O que é a ciência? A ciência é você ter resultados críveis, baseados em premissas científicas. Então, uma amostra numa pesquisa quantitativa é baseada na premissa estatística de que aquela amostra representa proporcionalmente aquela realidade. Na pesquisa qualitativa eu não tenho uma frequência, mas eu tenho um universo a ser pesquisado de acordo com o objetivo da minha pesquisa. Sim. Portanto, também eu tenho um caráter científico, até porque a interpretação ela precisa ser o quê? Científica. Então, hoje você tem a pesquisa qualitativa e quantitativa, são instrumentos de extrema necessidade de nós interpretarmos a realidade, de nós orientarmos a decisão de políticos e, acima de tudo, de informar, porque eu sempre digo, as pesquisas ela têm um papel de informar o eleitor, de informar, e não de confundir, ou muito menos de atender interesses de A ou de B, porque aqueles institutos de pesquisa, ou aqueles analistas, estrategistas que optam por atender o interesse de A ou de B, perdem a credibilidade. Sim. E, consequentemente, a população, de um lado ou de outro, vai passar a questioná-lo. Só um pequeno gancho até. Durante a pesquisa, você falou de várias questões, qualitativa e quantitativa, e existe uma mudança, é perceptível uma mudança no tipo de pesquisa, por exemplo, se ela é presencial, digamos, na rua, ou se é por telefone, ou se é por internet. Existe uma mudança grande nisso, de cada ponto desse, cada casinho, cada nicho desse? Veja, as pesquisas telefônicas e as presenciais, elas vão convergir à medida que eu vou chegando próximo ao dia da eleição, ok? Mas eu tenho preferência, eu prefiro as pesquisas presenciais. Isso não significa que eu seja contrário às pesquisas telefônicas, até porque eu faço pesquisa telefônica, eu me utilizo das pesquisas telefônicas, principalmente quando o cliente não tem recursos. Ou seja, quando ele não tem recursos para comprar uma pesquisa presencial, eu não vejo problema nenhum utilizar a pesquisa telefônica. Qual é o desafio da telefônica? É porque nós temos uma dificuldade de chegar, através da pesquisa telefônica, às classes D e E. Então, nós precisamos fazer uma ponderação estatística. Certo. Entretanto, repito, há uma convergência com a aproximação do dia da eleição. Elas vão convergir. A face, a presencial, elas não têm dificuldade de chegar às classes D e E, com exceções de locais em que você tem, por exemplo, milícias e intenso tráfico. Então, é uma dificuldade você fazer pesquisa presencial no Rio de Janeiro. Uma imensa dificuldade. Talvez seja melhor você fazer o quê? Por telefone. Se você tiver um bom banco de dados, para não expor os entrevistadores e também sabendo da dificuldade de ter acesso a determinados territórios no Rio de Janeiro ou em outras áreas da região metropolitana do Brasil, você opta por telefone. Sim. Outro ponto também, no caso, é você fazer pesquisa por telefone, mas que você não tem um banco de dados confiável. Então, você vai fazer uma pesquisa por telefone numa cidade de 20 mil habitantes,
mas o meu banco de telefone só tem 400 telefones. Então, isso não permite eu fazer. Então, é melhor eu fazer presencial. Não tem problema nenhum quanto a isso. E como eu frisei, quando você vai passando o tempo, esses resultados eles vão convergindo. No caso da qualitativa, eu faço a qualitativa ela tem duas formas. Ela pode ser feita grupos focais, presencialmente, ou grupos focais através da internet. Eu utilizo outra técnica, eu faço entrevista em profundidade de maneira remota. Ou seja, eu chego até a zona rural, eu chego em qualquer área do Brasil, entrevistando as pessoas em profundidade individualmente, Sim. a partir de uma seleção. E quando eu faço a pesquisa entrevista em profundidade, ao contrário do grupo focal, o eleitor que está sendo entrevistado, ele não sofre processo de inibição advindo do colega que está participando também do grupo, porque o grupo focal seria essa aqui, uma união de várias pessoas. Só que você pode ser mais falante, só que você pode ser uma pessoa irritante, só que você pode ser uma pessoa conflituosa e inibir sua fala. Exatamente. Na entrevista de profundidade, não, eu fico só com você, então isso eu conquisto a confiança. No final, após eu entrevistar 20, 30, 40 pessoas, por exemplo, uma pesquisa no estado de Pernambuco, 100 pessoas, 80 a 100 pessoas. Então, no final, eu vou juntar a opinião de todas essas pessoas para ter o relatório da pesquisa qualitativa. Então, hoje eu defendo a pesquisa entrevista em profundidade, porque, além de ser tecnicamente, ao meu ver, mais profunda, ela também é mais barata, facilitando assim uma democratização do instrumento. Sim.